Olá, meus amados, um ótimo dia a todos. 6 horas em ponto, estamos entrando no 10º dia do Retiro Digital e o nosso tema de hoje é o seguinte: todos os mestres da humanidade habitam em seu coração. Falar um pouquinho sobre a diversidade dos ensinamentos, aparentemente essa multiplicidade de ensinamentos que existem ao redor do mundo, todos os grandes mestres que passaram por essa terra. Eu vou falar um pouquinho sobre essa comparação entre os diversos ensinamentos espirituais de todas as linhas da humanidade. Tá? Vou entrar também um pouquinho dentro do esoterismo, do ocultismo, também do misticismo. Vou fazer um paralelo entre todas essas linhas para que a gente entenda que todos esses ensinamentos, né, por mais diversos que possam parecer, eles estão todos conectados e eles desagam dentro do seu coração, tá bem? Sejam todos bem-vindos aí, um ótimo dia. Fala, Cris, seja bem-vindo, irmãozão. Tamo junto. Então, vamos que vamos aí, galerinha. Mais um dia. Domingão. Tô sentindo que a energia, nesse ponto, nós estamos chegando na metade do retiro, mas eu tô sentindo que a energia tá caindo um pouco, né? É um processo que demanda muita, digamos assim, muita disciplina, né? E chegamos na metade, o processo eu sinto que ele está caindo um pouco, né? Mas seguimos em frente, vamos tentando encontrar adaptações para que a gente consiga chegar até o final, tá bem? É importante que a gente tente manter esse compromisso, porque é um processo, né? Eu lembro de falar muitas vezes com a minha filha, assim, de que as coisas a gente precisa manter o compromisso, não pela coisa em si, mas para que a gente desenvolva disciplina em todos os aspectos da nossa vida. Então, por exemplo, quando eu falo temos que manter a disciplina e chegar até o final, não é pelo retiro em si, mas pelo próprio fato de nós termos a capacidade de desenvolvermos a nossa própria disciplina, certo? E a partir disso a gente consegue, com essa disciplina desenvolvida, com essa potencialidade desperta, nós conseguimos direcionar isso com muita assertividade para qualquer lugar que nós desejamos, né? Então, vamos seguindo, vamos mantendo a energia mais alta que a gente puder, né? Porque de fato aqui nós temos todo um processo dentro de uma corrente que tem sido muito poderoso, né? A gente tem feito um rebuliço aqui na internet e usando, né, a plataforma do Instagram. E no dia de hoje eu quero te mostrar como o ensinamento, de fato, ensinamento espiritual, ele, através da expressão desses variados mestres, né, pelo mundo, ele encontra morada dentro do nosso coração, tá bem? Então, para começar o dia de hoje, eu queria ler um trecho desse livretinho aqui, ó. Não sei se vocês já viram, tá um pouco sujo aqui, né, mas Imitação de Cristo. Esse é um livro excelente que eu tive a oportunidade de trazer ele lá da comunidade Figueira. E é um livro de base do estudo monástico da comunidade. É um livro incrível, muito forte, forte no sentido de até ser difícil de você ler essa obra, né? Porque é uma obra que foi escrito por Thomas de Kempis, né? Esse cara, ele era um monge e traz muito conhecimento a respeito da vivência monástica. Então, quando a gente entra em contato com esse tipo de ensinamento, nós vemos a profundidade da entrega, né, dos seres que estavam verdadeiramente buscando a manifestação espiritual. Eu quero ler esse trecho porque ele é como uma oração, certo? Eu quero que a gente faça juntos nesse momento. Nós vamos receber essa palavra aqui, tá bem? É como se fosse um rogativo de uma alma na busca de Deus, tá? Um devocionário. Então, dá uma respirada fundo assim. Vós sois meu Deus e meu tudo. Que mais quero eu
E que dita maior posso desejar? Ó, palavra suave e deliciosa, mas só para quem ama a Deus, e não o mundo e nem as suas coisas. Meu Deus e meu tudo. Para quem a entende, basta esta palavra, e quem ama, acha delícia em repeti-lo a miúdo. Porque, quando estáis presente, tudo é aprazível. Mas se vós vos ausentais, tudo enfastia. Vós dais ao coração sossego, grande paz e jubilosa alegria. Vós fazeis que julguemos bem de todos, e em tudo vos bendigamos. Nem pode sem vós coisa alguma agradar-nos por muito tempo. Mas, para ser agradável e saborosa, é necessário que lhe assista a vossa graça, e atempere o condimento da vossa sabedoria. A quem saboreia a vossa doçura, que coisa não lhe saberá bem? Mas a quem em vós não se deleita, que coisa lhe poderá ser gostosa? Pesado, hein? Pega isso daqui, tá? Olha, eu vou ler de novo. A quem saboreia a vossa doçura, que coisa não lhe saberá bem? Mas a quem em vós não se deleita, que coisa lhe poderá ser gostosa? Diante da vossa sabedoria desaparecem os sábios do mundo e os amadores da carne, porque nos primeiros se acha muita vaidade, nos últimos a morte. Os que, porém, vos seguem pelo desprezo do mundo e pela mortificação da carne, esses são verdadeiramente sábios, porque trocam a vaidade pela verdade e a carne pelo espírito. Esses acham gostos nas coisas de Deus e tudo quanto se acha de bom nas criaturas. Referem-no à glória do seu Criador. Diferente, porém, e muito diferente, é o gosto que se encontra em Deus e na criatura, na eternidade e no tempo, na luz incriada e na luz criada. Ó luz eterna, superior a toda luz criada, lançai do alto um raio que penetre todo o íntimo do meu coração. Purificai, alegrai, iluminai e vivificai a minha alma com todas as suas potências, para que a vós se una em transportes de alegria. Oh, quando virá aquela ditosa e almejada hora em que haveis de saciar-me com a vossa presença e ser-me tudo em todas as coisas? Enquanto isso não me for concedido, minha alegria não será perfeita. Mas ai, que ainda vive em mim o homem velho, não de todo crucificado, nem inteiramente morto. Ainda se revolta fortemente contra o espírito e move guerras interiores. Nem conceite em que reine tranquilidade na alma. Mas vós, que dominais a impetuosidade do mar e aplacai o furor das ondas, levantai-vos e socorrei-me. Dissipai os poderes que procuram guerras, esmagai-os com vosso braço. Manifestai, Senhor, as vossas maravilhas, e seja glorificada a vossa destra, pois não tenho outro refúgio senão em vós, meu Senhor e meu Deus. Forte, né, irmãos? Forte demais. Que a gente possa ser penetrado por essas palavras de poder nesse dia de hoje, que nosso domingo seja abençoado. E eu vou seguir aqui pedido da tia Dai. Vamos fazer um boot mental. Boot mental é uma visualização, tá bem? Onde nós vamos trazer um pouco de visualização de fato de como vai ser o nosso dia, de como vai ser os nossos próximos momentos aqui, todos embalados por essa palavra de poder, tá bem? Então, fechamos os olhos, fazemos algumas respirações profundas, inspiramos pelo nariz e soltamos pela boca, tá bem? Solta forte assim, ó. Mais uma vez. A ti rendo graças, Senhor, que o Senhor é bom. Invoco a tua presença à minha frente, às minhas costas, ao meu lado direito, à minha esquerda, acima de mim e abaixo de mim.
Estou cercado pela tua presença, Senhor. Eu sinto o teu amor, sinto a tua guiança, sinto a tua energia, que nesse momento me envolve, penetra todas as minhas células físicas, emocionais, mentais. Vivificando tudo que existe de dentro para fora. Limpando, purificando, semeando códigos de luz e de amor a partir de dentro. Eu confesso, Senhor, a tua luz em minha vida, teu poder em minhas ações e o teu fogo sagrado em meu coração, Senhor. Esse fogo se expande a partir do meu coração. De dentro para fora, vem preenchendo todo o meu corpo e se expandindo em um círculo de luz que começa a abarcar as pessoas ao meu redor, a minha casa, toda a minha família. E eu peço, Senhor, que essa luz purifique todas as coisas. Esse sagrado fogo dê vida, verdadeira vida a todas as coisas. E que retire do meu interior, Senhor, todos os pensamentos e emoções que não me dizem respeito. Tudo aquilo que não for proveniente da tua vontade na minha vida, Senhor. Que o Senhor traga apenas a luz do teu propósito para mim. Eu peço do fundo do meu coração, Senhor, que tudo o que não seja da tua vontade na minha vida seja retirado agora e purificado por esse sagrado fogo. Que brilhe apenas a luz da tua missão e do teu propósito na minha vida. A minha alma se manifesta e governa o meu corpo. O meu espírito vem à tona e governa a minha alma. O meu espírito se entrega à vontade do divino. Eu me abro completamente como um servidor do plano divino para contribuir com a minha parte nessa missão. A ti rendo graças, Deus, porque o Senhor é bom. Que nesse dia de hoje, toda essa luz se expanda a todos aqueles seres que não têm consciência da tua presença nesse mundo, Senhor. Que nós possamos ser faróis e luzes de inspiração e despertar para os nossos irmãos e irmãs. Abre um sorriso. Esfrega as mãos. Sorrindo. Vai falar assim, ó. Já é. Assim é. E vamos que vamos. Maravilha. Uau, quanta gente online. Domingão abençoado. Dia do sol. Sunday, né? Acho que é Sunday, sei lá. Tanto faz. Vamos que vamos, meus amados. Paz e luz a todos. Um ótimo dia.
envolvidos na luz do divino, essa luz que se manifesta em todos os lugares. Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse tema de hoje, que é todos os mestres da humanidade encontram ou vivem, melhor, né? Vivem dentro do seu próprio coração. E eu quero trazer esse conteúdo de hoje para que vocês reflitam a respeito do ensinamento espiritual, e como ele é apenas um ensinamento espiritual. E por muito tempo ele foi conhecido como uma doutrina que passava de um lado para o outro, né? Ele tomava formas, sempre tomou formas diferentes, mas sempre foi o mesmo ensinamento, né? Apesar das formas. E o grande lance é que esse ensinamento espiritual, ele na fonte original, ele era apenas uma coisa só, certo? E conforme todo... Gostou da caneca, Gi? E à medida que ele foi se desdobrando dentro das civilizações, ele foi tomando novas formas, ok? Então eu quero que você entenda bastante isso. Porque quando nós começamos a entender isso, nós saímos desse padrão de defender aquilo que a gente acredita, ou atacar, muitas vezes, julgar outros tipos de crenças, outras ideias, e passamos a entender que tudo é proveniente da mesma fonte. Quando nós entendemos isso, nós entramos dentro do verdadeiro ensinamento espiritual. E é isso que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje, tá bem? Então vamos lá. Vou começar um pouquinho contando um pouco da história oculta do mundo para vocês, certo? Então nós tivemos, né? Vou entrar aqui em ocultismo e esoterismo pesado, tá bem? Vocês não se avexem não, não se assustem não. Então, vamos começar do começo, né? Existe um ensinamento dentro do esoterismo chamado arco evolutivo. Eu já comentei sobre esse ensinamento aqui algumas vezes, tá? Aí, parda. Cris, que da hora. Então estamos na sintonia, irmão. Demais. Então, qual que é o grande lance? O arco evolutivo, ele é um ensinamento bem difundido dentro da Kabbalah. O que é a Kabbalah? Kabbalah é o misticismo judaico, certo? Então, o povo judeu, ele tinha um ensinamento que era considerado o ensinamento exotérico, ou X, tá bem? Que é o que a gente conhece como ensinamento externo, certo? O ensinamento externo, ele vem do Pentateuco mosaico, certo? Que são livros como Gênesis, Deuteronômio e alguns os livros mais tradicionais da Bíblia, que é chamado do Pentateuco judaico, tá bem? E esses são são conhecidos como a lei judaica, certo? A Torá, né? E na Torá você tem ali o estudo das leis de Moisés, certo? Moisés que escreveu a Torá, né? Isso supostamente, tá? Isso é o que nos conta a história. E dentro da Torá você tem as leis para guiar o povo, né? Porque o povo judaico, naquela época, ele era extremamente ignorante, né? E era necessário um tipo de ensinamento muito enfático, né? Tanto que se você for ver hoje, em algumas manifestações da igreja protestante, da igreja evangélica, você vê algumas leis, algumas regras completamente absurdas e desatualizadas, certo? Por quê? Elas foram criadas dentro de um contexto, que era um contexto onde Moisés, tirando ali o povo judaico do Egito, entrou com ele, entrou com esse povo para dentro do deserto por mais de 40 anos, onde existiu de fato uma troca de gerações dentro desses 40 anos. Só que o povo era extremamente chucro, extremamente ignorante naquela época. Então, só para vocês terem uma noção, quando Deus foi se manifestar, o povo ficou extremamente assustado. E aí eles falaram assim: Moisés, vai lá você, conversa com Deus e aí você traz de volta o ensinamento, porque a gente está com medo, estamos literalmente com o cu na mão, não estamos com vontade de ir lá conhecer Deus não. Então vai você pega o ensinamento
e você nos traz. E aí Moisés, né, como era o grande mestre ali, o grande hierofante daquele grupo, ele subiu, né? Conta a história que ele subiu na montanha e ele recebeu o ensinamento. E esse ensinamento, olha, eu não sei se você sabe disso, tá? Eu já estou trazendo um pouquinho de conhecimento esotérico. Mas o primeiro ensinamento que Moisés recebeu não foi escrito em placas de pedra. Foi escrito em folhas de ouro, plasmado pelo próprio Deus. Quando Moisés desceu do monte, ele viu o povo. E olha que interessante, né? Quando esse povo ele foi liberto, o faraó deu muito ouro para esse povo, para o povo judeu, para que eles recomeçassem. Só que o povo era tão ignorante que eles não sabiam o que fazer com aquele ouro. E aí, quando Moisés desceu, Moisés viu que o povo tinha derretido todo o ouro e feito um bezerro de ouro, e estavam adorando aquele bezerro de ouro. Quando Moisés viu isso, Moisés ficou tão puto, que ele quebrou as placas do primeiro ensinamento. E esse era um ensinamento tão profundo, tão especial, que ele percebeu que naquele momento as pessoas elas não estavam prontas para aquele ensinamento. Então ele quebrou aquelas placas, ele ficou tão irado que ele quebrou, ele destruiu aquele ensinamento. O primeiro ensinamento que Deus tinha dispensado para a terra. E aí ele foi, né, puniu ali, puniu o povo que estava fazendo aquela adoração do bezerro dourado, porque aquilo era idolatria, e o Deus judaico nas escrituras falava muito fortemente a respeito da idolatria, né? E puniu ali o povo de alguma forma. E aí, novamente, ele subiu ao monte para orar junto a Deus, e Deus plasmou o segundo ensinamento. E aí sim, são esses 10 mandamentos que nós vulgarmente conhecemos, né? Das tábuas de pedra e tudo mais. Então esse começou a ser o ensinamento dispensado. Então você tem o primeiro, os 10 mandamentos, o ensinamento proveniente do próprio Deus, mas esse foi o segundo ensinamento. O primeiro se perdeu. E aí esse segundo ensinamento ele era considerado como o ensinamento exotérico, certo? E a partir disso, Moisés escreveu uma série de livros, que foi esse conhecido como Pentateuco, ou Torá. Ele escreveu uma série de livros, descrevendo todas as leis baseadas nesses princípios dos 10 mandamentos, para que ele pudesse governar o povo. Então, a maioria do ensinamento de Moisés, nesse sentido, ele era para coordenar o povo, não era um ensinamento especificamente espiritual. Bem, era um ensinamento para governar o povo. Por isso que muitas coisas nos parecem absurdas quando a gente lê. Eram ensinamentos direcionados para fazer o povo ficar na linha, porque era muito absurdo realmente as coisas que aconteciam, percebe? E aquele primeiro ensinamento, ele acabou se perdendo para o povo. No entanto, Moisés tinha muito conhecimento. Ele sabia qual era o primeiro ensinamento de Deus, certo? E aí é onde nós temos o início do esoterismo, certo? Ali nós temos o início do esoterismo. E Moisés era um grande mestre de sabedoria, porque ele foi iniciado pelos hierofantes egípcios, ele viveu por muito tempo no Egito, né? Então ele teve acesso, ele era praticamente irmão do faraó, né? Então ele teve acesso ao conhecimento egípcio, certo? E a partir disso, né, também a partir do próprio contato dele com a divindade, ele começou a sintetizar o que é conhecido como ensinamento esotérico. E o ensinamento esotérico judaico é conhecido como Kabbalah, certo? Não essa Kabbalah que nós temos hoje, tá? Que acabou como todos os ensinamentos, né? Acabou se perdendo um pouco, certo? Mas é daí que vem esse misticismo judaico, tá? Que é a Kabbalah. E dentro da Kabbalah existe um ensinamento muito conhecido, que é chamado de arco evolutivo. O arco evolutivo diz o seguinte: Deus estava lá na sua soberania, no ápice da sua perfeição, e ele decidiu se experimentar a si mesmo dentro da criação. Então, Deus lá na sua totalidade, para que ele pudesse se manifestar, se experimentar a si mesmo dentro da criação,
Ele criou todo o veículo de manifestação, que foi a criação em si, e ele mergulhou dentro da criação. Nesse mergulho dentro da criação, ele precisou entrar, assim como o Thiago Goulart falou na nossa live sobre Tantra, ele precisou se obscurecer. Ele precisou sair de toda aquela manifestação luminosa que ele tinha para adentrar dentro da matéria, certo? Para adentrar a matéria. E com isso, ele foi perdendo a consciência de si mesmo. Olha que louco isso. Então a divindade, ela mergulhou dentro da matéria e perdeu a consciência de si mesmo. Mas esse era o plano dele, esse sempre foi o plano dele, tá? Para que ele pudesse, olha que doido, para se redescobrir a si mesmo através da própria criação. Olha isso que foda, cara. Olha isso que foda. Esse ensinamento é uma das coisas que eu mais gosto dentro do esoterismo e mais faz sentido para mim. E aí tem uma grande frase dentro da Kabbalah que diz, eu não sei especificamente como que é a frase total, mas o entendimento é basicamente esse. Deus, ele dorme na pedra, ele desperta no vegetal, ele se movimenta no animal e ele se conscientiza no ser humano, certo? E aí ele passa para ainda profundidades de consciência ainda maiores, certo? Consciência angélica, consciência espiritual, etc, etc, certo? Então, a divindade, ela se manifesta, ela desce na matéria e ela começa a subir novamente para se descobrir a si mesma. Então, esse é todo o percurso da divindade dentro da matéria. E nós somos uma das fases desse redescobrimento da divindade. Então, ele criou todas as coisas, mergulhou e começou a se redescobrir, certo? Então, ele passa pela fase de mineral, né? Então, Deus ali está dormindo no reino mineral. Quando ele começa a se expressar a partir daquilo, ele se desenvolve tanto espiritualmente, ele não consegue mais ser comportado pelo reino mineral. Então ele se transmuta para o próximo reino, que é o reino vegetal. E ali dentro do reino vegetal, ele tem mais possibilidades do que dentro do reino mineral. Então ele começa a se expandir, até que chega o ápice, né? O reino vegetal começa a não comportar mais a expressão do divino. E aí ele sobe para o reino animal. No reino animal, ele começa a ter ali uma possibilidade de maior manifestação, com mais liberdade, até que ele cresce até um determinado ponto, onde ele não consegue mais ser comportado. E aí ele passa, transmutado, para o reino humano. E ali no reino humano ele começa uma expressão ainda mais profunda de si mesmo, mais potente de si mesmo, até que ele chega a um ponto onde o reino humano em si não dá suporte para a manifestação de Deus. Ele se torna insuportável dentro do ser humano. Lembra que nós temos falado sobre essa questão de ser insuportável? Deus, ele, dentro de todos esses reinos, ele começa a ser insuportável. E aí ele passa para o próximo nível. É isso que diz respeito ao ensinamento do arco evolutivo. E o arco evolutivo, ele trabalha tanto na expressão de todos esses reinos, incluindo o reino humano, como também na manifestação dos mundos. Tá? Os mundos, eles também funcionam da mesma forma. Então, eles começam em um nível mais sutil e, a partir disso, se densificam, chegam no ápice da densificação, da materialização, e depois eles começam a se sutilizar novamente, tá bem? Por que eu estou te falando essa parada? Porque dentro do nosso processo, nós também estamos passando por isso exatamente, tá? Então, era conhecido da seguinte forma, certo? Conhecido da seguinte forma: depois do humano você entra no reino espiritual, certo? E aí você tem, até eu estava conversando com o irmão David, que fez uma visita aqui para mim ontem, nós estávamos falando exatamente disso. E aí, dentro do reino espiritual, você tem outras possibilidades de expressão, né? E aí nós começamos a falar sobre seres que já estão libertos da matéria, como os conhecidos bodhisattvas, né, da religião não, mas da tradição oriental. São seres que já passaram para o outro lado da margem. E aqui muitos, a nossa mente não consegue conceber exatamente qual é o tipo de vida depois, né, dessas consciências que passaram para o outro lado da margem, né? E porque existem bodhisattvas que, ao serem libertos, né, do ciclo de reencarnação, ou do samsara, como é chamado, eles continuam aqui servindo ao planeta Terra, ou servindo ao sistema solar, mas existem tantos outros que são libertos de fato
do sistema solar e possuem e adquirem a possibilidade de se manifestar de outras formas, em outros níveis de consciência extremamente profundos, sobre os quais nós podemos ter apenas conjecturas, né? Nós não temos qualquer coisa que possa ser falado disso, mesmo pelas pessoas mais altas em consciência nessa Terra, são apenas limitações, né? Porque é um tipo de manifestação do divino dentro do arco evolutivo que é completamente diferente do que a gente tem capacidade de suportar, né? A nossa mente não tem suporte, é realmente insuportável isso, tá bem? Por isso que a gente até evita, né, de falar sobre essas coisas, porque a nossa mente, ela adora coisas como essa, né? Curiosidades e quando nós temos esse tipo de impulso, nós acabamos, por uma mente descontrolada, a gente acaba criando muita merda dentro da nossa cabeça. Essa é a realidade. Então, muitas vezes é melhor que a gente seja ignorante, né? Eu até fiz um post esses dias a respeito disso. A maioria das vezes é melhor que a gente seja ignorante. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento espiritual no planeta desde 1988, que foi um movimento onde, até esse ponto, até esse ano específico, tá? 1988, o planeta, nosso planeta Terra, ele veio se densificando, certo? A partir de um impulso masculino. Esse impulso masculino na Terra era até então conhecido como Shambhala. Já ouviram falar sobre isso? Shambhala. O que é Shambhala? Shambhala era, né, porque ele foi desativado em 1988 pelas hierarquias espirituais da Terra, era um ponto central, conhecido como Centro Planetário de Shambhala, certo? Então, o Centro Planetário de Shambhala, ali no plano etérico do Tibete, tá? Por isso que o Tibete, ele era conhecido como os transhimalaicos, né? Ali no Himalaia, era o ponto central espiritual do nosso planeta, até 1988, tá bem? Então, dentro desse impulso de Shambhala, certo? Dentro desse impulso de Shambhala, que era o impulso masculino, todo o planeta ele foi se densificando, tá? Entendam bem, quando eu falo de densificação, não estou falando que isso é negativo, tá bem? Estou falando dentro do ensinamento do arco evolutivo. Por isso que eu trouxe o primeiro contexto do que é conhecido como arco evolutivo, tá? É Deus descendo da sua expressão mais sutil até a sua expressão mais densa, tá? Porque ele precisava descer na densidade da matéria para que ele se redescobrisse. Perfeito? Então isso é importante que a gente entenda. E dentro dessa densificação, dessa descida de Deus na matéria, ele aqui nessa Terra, nesse planeta que nós vivemos, ele veio através do impulso de Shambhala, tá bem? Então Shambhala era esse centro planetário, beleza? Que resguardava todo o conhecimento espiritual do nosso planeta, onde todas as hierarquias espirituais da Terra, bodhisattvas, grandes mestres, se reuniam. E esse impulso masculino, ele vem para manifestação. É um impulso de manifestação. Isso significa o quê? Que a divindade sai lá do seu interior e manifesta, tá bem? Manifesta na matéria. Então, dentro de todo esse ciclo que nós vivemos, desde lá, não se sabe desde quando especificamente, mas até 1988 a gente veio dentro desse processo de expressão. A partir de 1988, nós tivemos uma virada de ciclo dentro do planeta. E nós saímos de uma manifestação masculina, de expressão a partir da matéria, para um ciclo regido pela consciência feminina. E o que significa isso? Nós saímos do ponto mais denso, tá, de expressão e começamos a retornar. Retornar, tá, dentro do arco evolutivo. Pensa que aqui, esse aqui é o ponto onde nós descemos, certo? Desceu, se manifestou, esse aqui é o ponto de maior densificação. E aí nós começamos a retornar. Isso vem através de um impulso feminino, de sutilização, ok? Então, ao passo que o impulso masculino densifica, o impulso feminino sutiliza. Então, nós começamos a subir novamente para uma interiorização, para uma sutilização, tá bem? Isso vem através do princípio feminino. E aí, dentro dessa perspectiva, o centro planetário de Shambhala ele foi desativado e surgiu um novo centro planetário, beleza?
conhecido como Mistitlan, tá? Eu não vou me aprofundar nisso por hoje, é algo muito profundo e que talvez em algum outro momento a gente possa trazer a respeito disso. Mas o que é importante você entender nesse momento é que a partir de 1988 nós entramos então dentro de um processo conhecido como transição planetária, né? Nós temos falado bastante a respeito disso. E isso, a transição planetária, ela acontece, é importante que você entenda isso, tá? A transição planetária, ela vem acontecendo dentro de um processo de manifestação da divindade feminina. Então, a divindade feminina, nesse momento, está regendo esse processo. Porque, e eu não digo que, né, existe uma diferença entre consciência masculina e feminina, não é isso. É simplesmente esse ato de, quando eu manifesto, você está no impulso masculino. Quando você sutiliza e internaliza, você está no impulso feminino, tá bem? E aí, a partir desse novo centro planetário de Mistritã, começou a acontecer essa sutilização, uma subida novamente ao plano espiritual. Então, Deus ele começa, a divindade, né, interna, ela começa a se redescobrir em termos mais sutis, em espiritualização. Então, nós estamos vivendo exatamente esse momento, tá bem? É importante que você entenda esse contexto, porque para que você possa aderir da forma mais correta possível ao momento que nós estamos vivendo. Porque é um movimento de sutilização, é um movimento de espiritualização, certo? E vai, de fato, existir uma série de conflitos, porque o ser humano ele está muito apegado a essa densificação que nós viemos vivendo há tantos milênios, há tantos ciclos, certo? Então, quando você entende que nesse momento nós estamos num ponto do arco evolutivo, que estamos retornando para nossa casa, você tem maior possibilidade de aderir a esse movimento com mais intensidade, certo? E aí eu quero contar um pouco de história para vocês, tá? A partir do ano de 1700 e pouco, 1800 e pouco, aconteceu uma coisa muito interessante no Oriente. Muito, muito interessante. Isso é histórico, tá? Vocês podem pesquisar isso. Não acreditem no que eu estou falando, não. Mas é muito louco quando você olha para a história do Oriente, ali vamos colocar 1800 mais ou menos. A partir de 1800, começou a encarnar lá no Oriente, na Índia, no Tibete, né, em todos esses lugares ali da região transhimalaika, uma série de mestres provenientes de Shambhala. Porque lembra, Shambhala só foi desativado em 1988. Então, a partir de 1800 mais ou menos, começou a encarnar uma série de mestres iluminados ali naquela região do Oriente. E esses mestres, a grande maioria, eles estavam preparando um campo, não só ali no Oriente, mas preparando o campo para que o ensinamento sofresse esse traslado, né? Porque eles já sabiam que a consciência planetária, a partir de uma certa época, mudaria para essa repolarização feminina, certo? E o que significava isso? Que o conhecimento oriental, o conhecimento que morava ali no Oriente, ele se perderia. Porque o Oriente em si, como sendo uma das tradições mais antigas, dentro desse novo momento cíclico, o Oriente ele acabaria sendo engolido pela própria evolução do ser humano. E onde aconteceria de fato a evolução desse novo ciclo? Dentro do Ocidente, certo? Que é onde nós vivemos hoje. E se você for olhar, hoje nós estamos no ano de 2021, se você olhar para a Índia, por exemplo, a Índia, que foi uma das civilizações mais espirituais do mundo, da antiguidade, hoje ela praticamente é um local de muita miséria, de muita pobreza, né? De seres... eu tenho muitos conhecidos que fizeram viagens para a Índia, fizeram retiros na Índia, e eles dizem coisas assim absurdas, o tanto de pessoas enganando turistas e coisas assim absurdas que acontecem lá. Então, a Índia hoje, ela já não é mais tão espiritual quanto ela costumava ser, tá? Isso já mudou o ciclo há muito tempo, tá bem? Então, eu quero que você entenda o seguinte, dentro de todo esse processo, esses mestres eles começaram a vir e começaram a preparar o chão para que esse ensinamento não se perdesse, certo? Então, volto a dizer, se você olha para o Oriente hoje, esse ensinamento já não está mais lá. E esse ensinamento está onde, então? Para onde que esse ensinamento foi? Esse ensinamento ele foi trasladado aqui para o Ocidente. E existe algo dentro das Américas, tá? Principalmente das Américas do Sul,
existe o que é chamado de uma nova manifestação do ensinamento. E aí é onde entra esse centro planetário que eu chamei de Mistitlan, tá bem? Isso também está dentro do ensinamento, vocês podem pesquisar, é um nome estranho, né? Mas esse centro planetário, ele se manifestou na contraparte etérica, assim como Shambhala se manifestava na contraparte etérica da região transhimalaika, ali próximo ao Tibete, à Índia. Esse centro planetário novo da polaridade feminina se manifestou no Peru, tá bem? Na região peruana, aqui na América do Sul. E em uma série de locais aqui pela região da América Latina em si, também na América do Norte, em alguns pontos, começaram a surgir outros centros planetários, que são centros planetários menores, que são centros que apoiam a missão de Mistitlan, tá bem? E dentro disso, o que começou a acontecer? Esses mestres, que desde 1800 no Oriente, eles começaram a vir. Isso é histórico, tá? É só você estudar a história, cara. Esses mestres, eles começaram a trazer muito do conhecimento oriental aqui para as Américas, né? Principalmente Estados Unidos. Então você vai ver Paramahansa Ramakrishna, Swami Vivekananda, Swami Sivananda, deixa eu ver, Shri Aurobindo, Paramahansa Yogananda, Swami Shri Yukteswar, Lahiri Mahasaya. Cara, uma série de mestres profundamente iluminados, né? Basta você entrar em contato com o ensinamento deles para você sentir o aroma do divino, né? Sentir o aroma de dimensões muito superiores. Eles começaram a vir aqui para o Ocidente, porque eles sabiam que esse ensinamento precisava vir para o Ocidente, porque ele não sobreviveria no Oriente, senão se perderia. Então eles trouxeram. E isso aconteceu em uma série de civilizações, né? A civilização lemuriana, que é a civilização física mais antiga desse planeta. Depois aconteceu com a civilização Atlântica. Então, todas as vezes que os grandes mestres iluminados das civilizações que estavam se perdendo entendiam que o ensinamento poderia ser dissolvido ou perdido de fato, eles começavam a levar esse ensinamento para outra região. Isso sempre aconteceu, tá bem? E nesse nosso ciclo, no ciclo que nós estamos vivendo, isso aconteceu mais ou menos nessa época, tá? De 1800 a 1950, mais ou menos. E aí, você também viu surgir dentro do Ocidente, nessa época, um renascimento do que era a doutrina esotérica, né? Você tem, por exemplo, a manifestação da obra da Helena Blavatsky, né? Como diz, a Isis Sem Véu, Doutrina Secreta. Você também teve ali o trabalho de Alice Bailey, né? Com o Mestre DK, livros como como era o trabalho? A doutrina dos sete raios, né? Todo esse trabalho. Então, assim, começou um movimento aqui no Ocidente de ressurgimento. Por exemplo, na Europa, você tinha duas linhas ocultistas que nasceram, que foi uma linha na França e uma outra linha na Inglaterra, que eram doutrinas magísticas de fato, que era nada mais do que o ressurgimento da doutrina cabalística aqui no Ocidente. Então, a partir dessa época, cara, começa a acontecer tantas coisas, que você percebe claramente, historicamente, que começou a surgir uma repolarização do ensinamento, né? Esse ensinamento começou a sair do Oriente e começou a vir para o Ocidente. E hoje nós estamos vivenciando exatamente esse ponto, né? Você vê que hoje o Ocidente ele tem um ensinamento esotérico muito claro e definido. E veio a partir desses quase 3 séculos aí de traslado, onde o ensinamento começou a sair do Oriente e começou a vir para o Ocidente, certo? Só que no fundo, qual que é o grande ponto? É o mesmo ensinamento, desde eras longínquas. Então, acabei de comentar, né? Veio lá da raça lemuriana, passou para a raça Atlântica. Da raça Atlântica passou para a raça ariana, que é conhecida como a quinta raça, que somos nós agora, uma raça mental, certo? Então, nesse momento, já fica um pouco mais claro para nós o quanto esse ensinamento ele veio se modificando de acordo com o externo, mas no seu cerne, no seu interno, ele se manteve o mesmo ensinamento,
certo? E isso fez com que todas as religiões que vieram fossem erguidas em cima desses princípios, que é uma doutrina esotérica, tá? É um ensinamento espiritual esotérico que sempre foi o mesmo. Ele não se modifica, tá bem? Então você teve manifestações incríveis do ensinamento nesses últimos séculos, né? Coisas muito incríveis de fato, como eu acabei de dizer, Helena Blavatsky, Alice Bailey, o José Trigueirinho Neto, que eu tive a honra e o prazer de poder receber ali, direto da fala dele, de estar em contato pessoal, físico com esse ser que era um ser incrível, né? Então, assim, são trabalhos espirituais que vieram preparando as nossas consciências para esse momento que nós estamos vivendo. Por isso que o tema da aula de hoje é exatamente focado nesse ponto, né? No ponto onde, para mim, você quer? É exatamente nesse ponto onde tudo o que foi feito foi uma preparação, certo? Para que nós vivenciássemos esse momento planetário. Então, todas as pessoas que realmente entram em contato com o verdadeiro ensinamento, não tem como elas julgarem, elas falarem, esse ensinamento é bom, esse ensinamento não é bom, você, porque você é da tal religião, você vai para o inferno, ou qualquer coisa assim. Não tem cabimento um verdadeiro buscador espiritual ter esse tipo de atitude ou esse tipo de pensamento. Porque ele consegue compreender que o ensinamento espiritual é o mesmo, apenas em formas diferentes. Assim como a água dentro dessa xícara aqui, ela toma a forma dessa xícara, se eu colocar ela na minha mão, ela vai tomar a forma da minha mão. A água, ela é sempre a mesma, só que ela toma formas diferentes de acordo com o recipiente, tá? E o recipiente são as civilizações, certo? São as religiões. E o ensinamento, ele se mantém original. Ele é sempre a mesma água. É a mesma água da fonte, ela não muda, só que ela toma formas diferentes. Quando você entende isso, você entende que todos os mestres, eles vivem dentro de você. Todo o ensinamento espiritual de todas as religiões, eles vivem dentro de você, certo? E não existem contradições. Não existem antagonismos entre as religiões. E todas as pessoas que realmente, do fundo do coração, acreditam que existem contradições e que somente um caminho é verdadeiro, elas estão muito, muito perdidas. Mas aí você pode me falar assim, ué, Antário, eu já vi você falando que não existe verdade fora de Jesus. E é real. É real. Olha que louco. Parece contraditório, mas não existem contradições. Não existem contradições dentro do ensinamento espiritual. Tudo se harmoniza, tá? E um dos caras mais loucos que manifestaram o ensinamento aqui foi o Osho, por exemplo. Esse aqui é um cara mais contraditório do que o Osho, né? Ele fazia questão de ser extremamente contraditório, porque ele demonstrava a partir dessa manifestação da contrariedade que não existe antagonismo, não existe coisas que se contradizem, não existe isso. O que é verdade nesse plano não é verdade no próximo plano. E ambas são verdade e ambas são mentiras. Olha que doideira isso que eu estou te falando. Né? Por quê? Dentro, por exemplo, do coração, quando nós estudamos aqui um pouco dentro do chakra cardíaco, nós percebemos, lembra daquela história do sábio que foi acusado de ter estuprado uma menina, e aí a menina engravidou, e aí a menina falou que né, ia dar a criança para ele, ele foi e criou a criança, depois a menina admitiu que não tinha acontecido nada, que ela tinha se relacionado com outro rapaz da aldeia, e aí depois foram lá e tomaram a criança do sábio. Isso foi uma história para explicar como que é a energia do coração. Quando nós estudamos a energia do coração, a gente entende que tudo é inclusividade. No coração está tudo incluído, não existe nada que fica de fora. Então não existem antagonismos, não existem contradições, certo? E por que eu falo que Jesus é o caminho, né? Dentro daquele ensinamento. Jesus é o único caminho. Porque Jesus, ele vem como um corolário, ele vem como uma coroação, né? De todo esse ensinamento
espiritual. Para você ter uma ideia, dentro de inúmeras tradições, que até hoje não tem nenhuma relação com Cristo ou com o cristianismo, por exemplo, que são coisas diferentes, tá? Cristo e cristianismo são coisas totalmente diferentes. Mas dentro de várias tradições que nunca tiveram nenhuma correlação com Jesus, eles profetizavam, tá? Há milênios a vinda desse grande mestre. E até estava comentando com o irmão David ontem, que, por exemplo, Buda, Gautama, né? Buda tinha ao seu redor, enquanto ele pregava também para a grande massa, né? Você vê que Buda passou anos e anos pregando em várias cidades, né? Caminhando, andarilho e pregando em várias cidades. Mas o grande foco de Buda, na época da encarnação dele, de Siddhartha Gautama, não era pregar para a massa. Porque se você for estudar a história de fato do que acontecia naquela época, o grande ensinamento de Buda, de Siddhartha Gautama naquela época, eram para o que eram chamados de arhats, ou adeptos. O que são esses seres? Eram seres que já estavam muito evoluídos consciencialmente, mas ainda não conheciam um verdadeiro ensino para se libertar da roda do samsara. Então eram seres que já estavam muito fora do contexto humano comum, já estavam extremamente evoluídos, mas ainda não tinham passado para outra margem. E, por exemplo, existe uma história, né? Não sei se você já ouviu essa história, mas quando o Buda, que ainda não era Buda, quando ele ainda era o príncipe Siddhartha, ele estava buscando a iluminação, né? Ele abandonou a família, e ele meditou por mais de 6 anos com um grupo de adeptos, né? Ele tinha alguns discípulos ali junto com ele, e esses seres eram também já extremamente evoluídos, assim como o próprio Siddhartha. Eles passaram 6 anos fazendo um ascetismo pesadíssimo, né? Mortificando o corpo, jejuns prolongadíssimos, coisas que realmente estavam mortificando a carne, né? Até como a gente leu aqui no trechinho da imitação de Cristo, né? Então eles estavam mortificando a carne, eles estavam dentro de um processo extremamente profundo, até que, em um certo momento, o que aconteceu? Ele olhou para tudo aquilo e ele falou assim: isso não está me aproximando da iluminação. Fazer todas essas práticas ascéticas não está me aproximando mais da iluminação. Então, o que significa essa história? Isso demonstra o nível de consciência desses seres naquela época e que já estavam em uma busca espiritual profunda. Porque para você ficar 6 anos praticando um ascetismo pesado, não é para qualquer um. Aquilo não era para massa, certo? E quando Siddhartha Gautama se iluminou de fato, o que aconteceu? Ele foi como um desabrochar de uma flor, certo? Foi como um desabrochar de uma flor. E o aroma que emanou, que irradiou a partir do desabrochar dessa flor, começou a trazer todos aqueles seres encarnados que eram de níveis de adepto, níveis de arhats, tá? Que eram seres que são chamados de terceira, quarta iniciação, tá? Algum dia a gente vai poder ter a oportunidade de adentrar nisso mais profundamente, tá? E essa história de Gautama mostra o nível de pessoas que ele estava buscando unir. E aí, quando ele se iluminou, ele juntou uma comunidade de adeptos. Então, você vai ver, por exemplo, seres de grande potência como Mahakasyapa, que foi o cara que deu início, foi um discípulo de Buda que deu início à tradição do Zen budismo, por exemplo, né? Então, assim, ele estava falando para seres de muito maior consciência. Ele não veio para dar o ensinamento para as massas, certo? Então, Gautama, por exemplo, não era aquele ser profetizado por uma série de civilizações, por uma série de comunidades espirituais ao longo do mundo. Porque esse ser que era profetizado, até por exemplo, nos templos de mistérios da Grécia, sempre foi dito que viria um grande ser que falaria para todos. E quem foi esse ser? Esse ser foi Jesus Cristo. Sacou? Esse ser foi Jesus Cristo. Então, todos os mestres anteriores a Jesus, eles vieram dentro de um determinado contexto, para falar para um grupo específico de pessoas que estavam em um determinado nível. Jesus não.
Jesus veio para falar com todos os seres. Por isso que é dito que Jesus salvou o mundo. Por isso que é dito que Jesus entregou a sua vida pela redenção de todos nós, para saldar os nossos pecados e dívidas. Percebe? Então, Jesus, ele é um ser extremamente à parte. Ele é um ser muito fora da curva. É por isso que nós dizemos que sem Jesus não tem caminho. Percebe? Porque ele é a manifestação do amor de Deus em sua totalidade. Não é uma manifestação fracionada. E aqui, né, dentro de até de doutrinas esotéricas, a gente pode até ter mestres que foram maiores que Jesus. Olha que loucura isso, certo? Só que dentro disso que eu estou explicando aqui para vocês, acredito que já tenha ficado claro. Jesus, ele veio para as massas, ele veio para todos. Ele veio para os enfermos, ele veio para os doentes. Ele veio para os pobres, ele veio para os miseráveis. Gautama, Krishna, Zoroastro, Hermes. Essa galera não veio para as massas. Eles não vieram para os doentes, para os enfermos. Muito pelo contrário. Eles vieram para os seres que já estavam prontos para um ensinamento mais profundo. Hermes Trismegisto, por exemplo, quando nós lemos o Corpus Hermeticum, quando nós lemos o Kybalion, por exemplo. São ensinamentos que eram dados apenas para grandes iniciados. Entende? Não eram ensinamentos para as massas. É isso que eu preciso que vocês entendam. Que eu preciso não, que vocês precisam entender. Quando vocês entenderem isso, vocês vão virar o olhar de vocês para Jesus de uma forma que vocês nunca olharam antes. E eu estava assistindo o filme da vida de Paulo de Tarso, né? Foi um dos grandes apóstolos responsáveis pela disseminação do ensinamento de Jesus como nós vemos hoje. E esse filme me espantou muito, cara. Embora eu já conhecesse a história relativamente, né? Mas me espantou muito esse filme, porque esse relato em si, porque mostrava o quanto naquela época, o quanto foi difícil para você manifestar um amor por Jesus, manifestar a crença nesse mestre, né? Era muito difícil. Era muito difícil, porque se você professasse a crença em Jesus, naquela época você era simplesmente queimado em praça pública, crucificado, jogado no Coliseu aos leões. Então a galera que acreditava em Jesus antigamente, a galera era bruta, cara. A galera era bruta. Por quê? Não era tipo que nem hoje a gente fala, eu tô falando aqui de Jesus no Instagram, cara. E aí tem gente que ainda olha pra mim, bate palma e fala, nossa, que legal, o cara falando de Jesus, né? Tem gente que gosta. Naquela época não tinha isso, cara. A galera tinha que ficar se escondendo. As reuniões durante os 3 primeiros séculos da religião cristã eram reuniões secretas. As pessoas tinham que se esconder em tumbas, cara, para poder falar sobre Jesus, para poder conhecer o ensinamento de Jesus. Porque se isso fosse falado de forma pública, você era morto. Simples assim. Olha que doideira, né? Então, hoje para nós está extremamente fácil. Isso vai mudar, tá? Isso vai mudar. Porque nós estamos entrando num momento de ascensão do anticristo. Nós estamos entrando em um momento que o Apocalipse chama de início da apostasia, de tribulação, né? E o que significa isso? Vai chegar um ponto onde, novamente, quem professa a crença em Cristo, e eu não estou falando de cristãos, tá? Mas quem professa a crença em Cristo, e isso vem através do amor, quem professa essa crença vai voltar a ser perseguido. E no Apocalipse fala assim, chega uma hora que os santos que estão lá no céu, eles viram para Deus e cobram Deus e falam assim, ei Senhor, você não vai nos vingar? Você não vai vingar o sangue dos seus santos que foi derramado sobre a terra? E Deus vira e fala assim para ele, calma, relaxa. Ainda muitos outros precisam passar pelo mesmo martírio que vocês passaram. Então, da mesma forma que nos primeiros séculos do cristianismo primitivo, os cristãos foram jogados na arena, devorados pelos animais mais selvagens que vocês possam imaginar, crucificados, queimados em praça pública, assim também vai acontecer muito em breve. Já vem acontecendo, em um certo sentido, em alguns lugares,
mas isso vai acontecer mundialmente com o início da apostasia, que é a ascensão do homem do pecado, né? O homem da mentira, que é conhecido como anticristo, tá bem? Isso tá na porta. Esse cara ele já tá vivo e só tá aguardando os próximos movimentos, né? Dentro de tudo isso que a gente está vivendo aí da transição planetária. E isso vai acontecer, cara. Pode esperar. Pode esperar que isso vai acontecer. Mas hoje ainda, nós temos muita facilidade para professar e confessar o amor por Jesus Cristo. Tem muita facilidade para isso hoje. Então, por que nós ainda estamos focados em viver dentro da escravidão? Porque Jesus ele nasceu para nos dar a libertação em Deus. E nós ainda insistimos em viver para a escravidão. E se nós continuarmos vivendo para a escravidão, nós não estaremos prontos para isso que virá. E presta atenção nisso que eu estou falando, tá? Quando eu falo que virá, não é que, né, talvez isso não aconteça na nossa geração. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Toda essa questão do Covid, essa questão das quarentenas, tudo isso vem para forçar sobre nós o cumprimento da agenda dessa elite. E essa elite ela está totalmente pactuada com a ascensão do homem do pecado, certo? Isso vai acontecer, né? Se você for ver as profecias, né, dizem que o anticristo ele vai se assentar na casa de Deus, no terceiro templo de Salomão que será reconstruído. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Todas essas guerras no Oriente Médio são exatamente para preparar o campo para essa nova ascensão. Nós temos que estar prontos. E muito desse retiro digital, todo esse conteúdo que a gente está gerando aqui para vocês, é exatamente para que vocês tenham maior preparo, para que vocês tenham cada vez mais consciência de qual é o momento que nós estamos vivendo, de qual é o movimento que eu tenho que fazer para me conectar com a minha espiritualidade, quais são as ferramentas que eu posso ter disponível para lutar nesse combate, porque vai ser um combate. Armagedon, né? A luta do fim dos tempos. Uma batalha espiritual contra principados e potestades. Essa é a batalha, certo? Tá fazendo sentido aqui para vocês, amados? Muita brisa. Tá muita brisa? Como que tá isso aí? Fala para mim nos comentários, certo? Mete o dedo aí no coração se você tá curtindo. Mete aí o dedo no coração se você tá curtindo essa aula de hoje, né? Já aproveita que criou calo no dedinho aqui no coração, aí já mete aqui até sangrar, porque é só seu dedo, cara. Só seu dedo, não tem problema de sangrar, tá? Clica aqui no aviãozinho, vai abrir uma tela para você, com várias pessoas que você acompanha no Instagram. Do lado dessas pessoas vai ter um botãozinho azul escrito enviar. Envia para a galerinha, tá? Manda pelo menos para as 3 primeiras pessoas ou 5 primeiras pessoas que tiverem na sua lista. Convida, porque de repente ela tá aqui no domingo, passeando pelo Instagram, né? Vendo um monte de porcaria que não vai acrescentar em nada. E de repente, ao ouvir esse tipo de conteúdo que nós estamos gerando aqui, de repente isso toca o coração dela e nós despertamos mais um guerreiro de luz aí para nos ajudar nessa corrente, tá? Porque nós estamos vivendo um momento conturbado, nós estamos vivendo um momento muito conturbado e complicado, complexo, né? E nós precisamos, né? Nós precisamos levantar nossa bandeira, tá bem? Nós precisamos assumir o nosso compromisso, porque todos nós, eu gosto muito de falar isso, todos nós assumimos uma responsabilidade antes de descer aqui para a Terra, tá? Nós assinamos um contratinho ali falando: ei, estou descendo para servir dentro da transição planetária. Estou descendo para servir dentro do tempo de revelação, dentro do Apocalipse, bem? E tudo isso, cara, para você entender que todos esses mestres, eles falaram, eles trouxeram uma quantidade de ensinamento incrível e que não se contradizem, tá? Jesus não contradiz Buda, Buda não contradiz Jesus, não contradiz Krishna, não contradiz Zoroastro, não contradiz Lao Tse, nenhum ensinamento se contradiz entre si. Todos eles se complementam, tá? É uma grande corrente esse processo. É uma grande corrente. E você precisa apenas entender, né, o contexto no qual nós estamos vivendo. E essa aula é exatamente para te trazer esse contexto, do que está acontecendo nesse momento. Porque nós somos vasilhames, nós somos potes, tá? Canecas, que recebem, somos receptáculos do ensinamento espiritual.
Então nós temos que estar abertos de tal forma que esse ensinamento espiritual nos preencha e transborde para outras pessoas, certo? E como que você vai transbordar? Cara, volto a dizer, existe lá a passagem, nós temos falado muito disso dentro do Retiro Digital, sobre essa passagem que, nesses tempos, nesse fim dos tempos, nossos filhos e filhas profetizariam por sobre os telhados. E a palavra chegaria a todos os mais diferentes rincões e cantos desse planeta. Naquela época, 2000 anos atrás, isso não teria cabimento, né? Porque tanto os apóstolos que viveram em missão ali, jamais eles poderiam alcançar todo o mundo. Mas nós, nesse momento planetário, nesse momento que nós estamos encarnados aqui vivendo, existe essa possibilidade. E existe essa possibilidade de uma forma muito simples. Hoje eu estou num sítio no Riacho Grande, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, planeta Terra, com um celular e uma conexão Wi-Fi. E eu falo com pessoas do mundo inteiro. Eu falo com pessoas do mundo inteiro. Eu já recebi aqui nas minhas lives gente da Europa, Portugal, brasileiros, claro, né? Mas que vivem em vários lugares. Eu tenho alunos de muitos lugares do planeta. É absurdo, cara. É absurdo. Quando que em outro momento eu poderia falar com tantas pessoas assim e estar trazendo esse tipo de ensinamento para vocês? Por exemplo, eu sei que a Gi e o Cris, eles estão lá do sul, né? Quando que eu poderia falar com pessoas que estão no sul do país e trazer tanto conhecimento, tanto compartilhar, tanto transbordar na vida deles? Não conseguiria de outra forma, né? Você que está aqui, tem muitas pessoas que não são de São Paulo. E eu, de outra forma, não conseguiria me conectar com vocês e estar trazendo esse tipo de ensinamento aqui, percebe? Então, nós estamos vivendo, de fato, esse momento onde nossos filhos e filhas estão profetizando por sobre os telhados. Estão falando para quem quiser ouvir. E eu desejo do fundo do meu coração que a partir desse movimento do Retiro Digital, você também se empodere da sua própria voz e comece a falar para as outras pessoas. É profundamente necessário, tá bem? Deixa eu ver aqui o que a Cobrita falou. Temos fé em Deus e Jesus Cristo que irá voltar. Estamos no princípio das dores. Exatamente, irmão. Exatamente. E está muito claro, né? Estamos dentro de um extermínio controlado, meus irmãos. Dentro de um extermínio controlado. Ó, Jennifer, tá em Vitória do Espírito Santo. É demais, cara. Assim, percebe como nós estamos dentro de uma corrente que não é uma corrente de pessoas fisicamente presentes, é uma corrente energética. Então nós estamos conectados, cada um em um ponto do país, de uma forma incrível. É uma corrente não só, né, nacional, mas planetário, percebe? E a partir disso, cara, nós estamos criando um movimento incrível, porque a partir desse compartilhar de instrução espiritual, nós vamos ser aqueles que vamos tomar a responsabilidade sobre os nossos ombros para também transbordar na vida das pessoas, para que também nós sejamos os filhos e filhas referidos nessa profecia, que estaremos falando por sobre os telhados. Percebe? Então existe uma conexão etérica, uma conexão energética entre todos nós. E a minha função aqui nesse momento é assumir a posição do orientador, do instrutor espiritual, não de forma arrogante, tá? Não estou aqui querendo ser exemplo para ninguém, mas eu estou vindo aqui da minha cara a tapa e falar por cima dos telhados, para que quem estiver na mesma vibração e precisando desse tipo de conhecimento para despertar, se desperte, assuma a tua responsabilidade, levante a sua bandeira e comece a transbordar na vida das pessoas. Esse é o jogo. É esse o jogo. Essa é a minha missão. Eu não quero apenas ficar falando aqui para vocês sobre ensinamento espiritual por falar. Eu quero te empoderar o suficiente para que você assuma a sua responsabilidade e comece aí no ponto, no lugar onde você está, a transbordar no seu ambiente. Percebe? É exatamente isso que eu desejo para você. E é muito louco, porque até mesmo eu tive coisas na minha vida, cara, que, assim, são coisas que eu fico pasmo, as coisas que chegaram em mim. E ontem, né, eu estava comentando com o David, falei, cara, nós estávamos falando de coisas que, conforme eu ia falando para ele, assim, eu vi o olho dele arregalado, cara.
Ele falava, cara, eu tô vendo as paradas que você tá falando assim, é incrível, parece que eu tô no cosmos e tudo mais. E, porra, velho, é demais. Só que aí, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, em maio de 2018, eu entrei no marketing digital, né? E o que que significou para mim o marketing digital? Foi uma parada para ganhar dinheiro? Não, cara, não. Foi a partir daquele momento eu comecei a entender, por exemplo, estratégias de como me comunicar melhor, de como falar melhor, de como eu poderia levar as coisas de uma forma mais assertiva aqui dentro do digital para outras pessoas. E se eu não tivesse entrado no marketing digital em maio de 2018, jamais eu estaria falando sobre coisas espirituais aqui. Percebe que doideira da porra, velho? Que bagulho louco, velho. Entende? Se eu não estivesse trabalhando com marketing digital desde 2018, eu não estaria falando isso daqui para vocês hoje. Porque isso, além de ser a minha missão, isso é meu trabalho, cara. O Instagram hoje é a minha fonte de renda também, percebe? E isso me movimenta, em um certo sentido, para levantar a minha voz aqui e trazer uma série de conteúdos, de coisas que visam o despertar das pessoas. E para falar a real, cara, desde que eu mudei esse meu posicionamento a partir ali da metade de dezembro, onde eu decidi de fato começar a trazer essas questões espirituais aqui dentro do Instagram, cara, eu não ofereci mais nada para ninguém, eu não vendi mais nada aqui dentro do Instagram. Eu nem sei como que de fato estou me programando financeiramente para os próximos meses e eu não estou nem pensando nisso, cara. Eu estou simplesmente querendo transbordar na vida das outras pessoas. E o que tem acontecido enquanto resultado tem sido incrível, entende? Mas percebe, eu não quero te dar apenas um conhecimento espiritual. Eu não quero apenas te dar ferramentas de autodesenvolvimento. Eu quero também te capacitar de uma forma que você entenda qual que é a tua missão nessa terra e como que você pode levar isso para as outras pessoas a partir dessa ferramenta que eu uso também, entende? E se for o caso, até mesmo você começar a tirar a tua sobrevivência daquilo que você ama fazer, daquilo que é a tua missão. Porque não tem sentido hoje na minha cabeça eu fazer qualquer outra coisa e tirar minha sobrevivência, tirar o pão, né, da terra, o alimento da terra, fazendo qualquer outra coisa que não seja essa. Não tem sentido para mim, cara. E se você hoje, por exemplo, está trabalhando para uma pessoa, fazendo alguma coisa que você não gosta, cara, você não está vivendo a tua missão. Simples assim, velho. Você tem que ter coragem suficiente para buscar a sua sobrevivência a partir do que é o teu transbordo. E o teu transbordo não é ficar trabalhando com um chefe para uma pessoa que não te dá o menor valor, entende? Você precisa estar o quê? Levantando a sua voz para falar sobre espiritualidade, sobre autodesenvolvimento, sobre missão e propósito, para que nós precisamos despertar outras pessoas. E você vai tirar a sua sobrevivência disso, assim como eu faço hoje. Percebe? Então é muito louco, porque parecem coisas que são totalmente discrepantes, totalmente antagônicas, mas não são, cara. São coisas que estão totalmente ligadas. E todo esse movimento é exatamente para isso, para te capacitar, para te instrumentalizar nesse sentido, tá bem? Então, faz sentido aí para vocês? Tá tranquilo? Tranquilo, que horas são, gente? São 7h15. Então já deu, né? Já forcei a barra aqui. Para mim, eu entrei um pouco com a energia baixa na aula de hoje. Pensei, só meia horinha tá bom. Mas, né, acabou rendendo bastante. Então, meus amados, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou dar uma lentificada no processo, tá? Não, vou tirar um pouco da energia. Eu não vou mais entrar nas lives da noite. Então, eu só vou começar a entrar na live da manhã, tá? Essa live das 6 da manhã. A partir de segunda, vai ter essa live na parte da manhã, que vai ser a live específica para o Retiro Digital. E na live das 12h12, tá? Eu vou entrar a semana inteira, 12h12, com convidados, tá bem? Então, na segunda-feira, caramba, tá entrando uma galera, hein? Na segunda-feira, eu vou trazer a minha professora de yoga restaurativa, que é a Mila Desert. Ela é muito legal o posicionamento dela, é a deusa da lentidão. E nós vamos trazer o seguinte tema: a arte de não fazer nada. Então nós vamos falar muito sobre o princípio de Wu Wei, que é um princípio taoísta, sobre a questão da imobilidade, a arte de você não fazer nada, e como você consegue penetrar em estados de consciência alterados através desse princípio de Wu Wei, tá? É um princípio taoísta. Então eu vou trazer ela amanhã, 12h12, tá? 12h12.
eu vou trazer a Mila Desert. Na terça-feira, isso. E às 21 horas na segunda-feira também tem a Jornada do Fim dos Tempos, tá bem? Onde eu trago, de fato, mais conhecimentos a respeito da transição, a respeito do Apocalipse. Se você tem interesse, vale a pena, tá bem? Então eu vou te passar aqui brevemente o cronograma. Hoje, domingo, tá? Não tem aula às 21 horas. Não tem aula, tá? Então essa vai ser a única aula de hoje vai ser essa, tá? E também não tem técnica, não tem tarefa. Eu vou dar uma puxada no freio de mão em relação às técnicas, porque eu já passei muita técnica para vocês. Agora é o quê? É buscar intimidade, tá? Com as práticas e desenvolvendo isso. Então tá tudo na sua mão, já tá dado. Então eu só vou trazer mais alguma coisa se eu sentir um pouquinho mais para frente, mas por hora eu vou segurar um pouco o freio de mão, tá bem? Então, hoje não tem mais nada, domingo, só pratiquem as técnicas, me marquem aí, né, nas tarefas, no stories que eu vou compartilhando e a gente vai passando o dia aí nessa ativação energética que a gente já está trabalhando. Então, segunda-feira, amanhã eu volto às 6 horas da manhã, deixa eu ver qual que é a aula. A aula de amanhã, às 6 horas da manhã, vai ser a chave para abrir a sabedoria ancestral. Então, a gente continua um pouco nesse aspecto que a gente está explorando aqui, tá bem? 6 horas da manhã, a chave para a sabedoria ancestral. 12h12, eu trago a convidada, que é a minha professora de yoga restaurativa, que é a Mila Desert, e nós vamos falar sobre a arte de não fazer nada. E às 21 horas nós entramos com a jornada do fim dos tempos, mais um episódio sobre Apocalipse e transição planetária. Então amanhã tem 3 aulas, tá bem? 3 aulas. 6 horas da manhã, 12h12 e 21 horas. Na terça-feira, aí temos mais uma aula às 6 horas da manhã, tá? Seguimos no retiro normal até o dia 21, todo dia aula às 6 horas da manhã. E 12h12, na terça-feira, eu não lembro, você sabe quem que é? Na terça-feira? Terça-feira é a Tiffany Lopes. Nós vamos falar um pouco sobre missão, propósito, tá bem? Ela é uma instrutora de meditação e também trabalha com marketing digital, então vai ser incrível. Na quarta-feira, eu não vou lembrar, cara. Eu não vou lembrar especificamente, mas eu vou avisando aqui vocês. Eu sei que eu vou trazer o Papai Vegano. Nós vamos falar. Na quarta-feira eu vou trazer a Laís Mendes, que infelizmente quando eu tive um acidente no ombro a gente teve que remarcar. Então vou trazer a Laís Mendes na quarta-feira, que ela é uma personal trainer, certo? Então nós vamos falar muito sobre atividade física, a necessidade de você ter um trabalho físico para que você possa dar suporte à energia espiritual. Não basta você se conectar com os pontos mais altos se o seu corpo não dá sustentação para a tua energia, tá bem? Então nós vamos falar um pouco sobre atividade física na quarta-feira com a Laís Mendes. Na quinta-feira eu estou tentando trazer o Papai Vegano, que é o Gaba, é um cara, uma das referências aqui dentro do Instagram, fala muito sobre veganismo, tá bem? Então a gente vai introduzir também essa questão do veganismo nas nossas práticas, né, nas nossas tarefas. Para quem não é vegano, para quem não tem esse tipo de dieta, é uma oportunidade de testar por alguns dias, algumas semanas, esse tipo de dieta. Então eu vou trazer esse cara para a gente falar um pouco a respeito disso, tá bem? E na sexta-feira eu vou trazer a Aline Decker, que é uma das lideranças hoje dessa questão do marketing digital. Ela tem assim um trabalho super foda dentro do marketing digital, um resultado extremamente expressivo. Para você ter uma noção, tá? Vamos falar de questão financeira. Os últimos lançamentos dela bateram mais de 2 milhões de reais, né? Em 7 dias. Assim. Então, para quem está querendo buscar manifestar uma missão nessa terra e ao mesmo tempo ativar a prosperidade, né, em todos os âmbitos, né, da vida, porque não se trata apenas de ganhar dinheiro. Quando você tem o recurso monetário, você tem maior capacidade de levar a sua missão adiante, tá bem? De manifestar cada vez mais o teu compartilhar na vida, tá bem? Então não tem a ver com você ter prosperidade para ter conforto, mas sim você ativar a prosperidade e a abundância natural da vida em favor da missão que nós temos aqui na Terra, tá bem? Então esse é o jogo. A gente tirar o recurso financeiro e monetário da mão de pessoas que usam isso apenas de forma egoísta e usarmos esse recurso de forma circular, fazer com que isso circule para o bem de todos, tá bem? Então esse é o jogo. Então, prepara, tá? Hoje, domingo, você faça as práticas, você tem um dia um pouco mais recolhido, sem tanta pressão, e a partir de segunda-feira, o pau canta, muita coisa aí para te entregar de material, muitos convidados especiais, muita coisa bacana para vocês, tá bem? E aí, finalizo com um convite, tá? Se você não participa dos grupos ainda, vale muito a pena. Você vai clicar no link da minha bio, lá você tem o grupo do Retiro Digital no Telegram, e você também tem o grupo da Jornada do Fim dos Tempos no WhatsApp.
entra lá, participa também, para que a gente popule, para que a gente aumente as pessoas que estão dentro desses grupos, né? E a gente consiga ter ali até um relacionamento um pouco mais íntimo, trocar ideias, né? Ver como que a gente pode se ajudar dentro desse trajeto, tá bem? Eu agradeço a presença de cada um de vocês, desejo um excelente domingo, que Cristo abençoe a vida de cada um de vocês, que toque os seus corações e que cada vez mais a gente seja desperto para o amor de Jesus. Tá bem, meus amados? Paz e luz a todos, tamo junto, família. Grande abraço e a gente se vê na próxima. Até mais.